Marcos capítulo 2. Hoje nós vamos seguir aqui no nosso estudo sobre o livro do Evangelho de Marcos. Vamos do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3. Vamos caminhando aqui versículo a versículo e que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Vamos por partes. Marcos 2, do versículo 1 até o versículo 5. O texto diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Uma multidão se colocou ali dentro daquela casa e até a porta para ouvir Jesus pregar a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Que texto poderoso, que passagem maravilhosa. Tenho certeza que você já leu, você já ouviu pregações, você já meditou nesse texto, mas esse texto continua falando conosco. E um dos pontos fortes desse acontecimento é o fato de Jesus, a princípio, não curar o paralítico. O paralítico desce ali diante de Jesus. Jesus está numa casa, está cheio de gente, está lotado, não tem nem como entrar, porque as pessoas estão até na porta. Então, 4 homens sobem no telhado, tiram ali as telhas, abrem um buraco ali naquela cobertura, desce aquele paralítico. Olha só que missão arriscada essa, hein? Desce esse paralítico por cordas e aquele paralítico é colocado diante de Jesus. Jesus olha e vê a fé daqueles homens, ele diz: Você está curado, paralítico? É assim que Jesus fala? Não. A princípio, Jesus não cura esse paralítico. Jesus diz: Meu filho, seus pecados estão perdoados. Essa fala de Jesus causa um alvoroço gigantesco, principalmente nos mestres da lei, que estavam ali sempre procurando algo para julgar Jesus, para condenar Jesus, né? E aqui nós vemos, mais uma vez, que Jesus não tem intenção de ser conhecido como um milagreiro. O principal, o foco do ministério de Jesus não eram os milagres, e ainda não é o milagre. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para perdoar o pecado, o nosso pecado, e nos salvar eternamente. Esse é o principal, é o foco do ministério de Jesus, da vontade de Deus. É maravilhoso ver como Jesus curou a sogra de Pedro, curou aquele leproso lá no capítulo 1, e Jesus atendeu todas aquelas pessoas, aquela multidão de enfermos, de endemoniados que se colocou ali diante da casa, e Jesus curou todos eles. Jesus operou milagres maravilhosos, mas a intenção de Jesus não é ser conhecido como milagreiro. O foco de Jesus é trazer salvação ao homem, o problema mais grave da humanidade, né? A paralisia não era o principal problema daquele homem que foi colocado diante de Jesus. O fato dele não ter autonomia, o fato certamente dele não poder trabalhar e não ganhar o seu próprio sustento, o fato talvez de impedi-lo de ter uma família, de viver a vontade de Deus, o problema principal dele não era a paralisia, era o pecado. O nosso principal problema não é de saúde. O nosso problema mais grave não é financeiro. O nosso problema mais grave não é nos nossos relacionamentos. O problema mais grave do homem é o pecado. E Jesus veio para perdoar o nosso pecado, para restaurar nossa comunhão com Deus. Esse é o ministério de Jesus. E é interessante que nesse acontecimento aqui do paralítico, mais uma vez, Jesus mostra que ele vai muito além das nossas necessidades aparentes. Às vezes eu acho que sei o que preciso. Às vezes eu acho que sei qual é a minha maior necessidade. Às vezes eu acho que eu sei qual é o meu real problema e eu vou diante de Jesus e eu até ensino Jesus o que fazer. Quem nunca fez isso, né?
Se Jesus, eu estou com esse problema, eu preciso que o Senhor faça isso para mim. Eu preciso que o Senhor toque naquela pessoa, eu preciso que o Senhor me dê essa resposta, eu preciso que o Senhor haja nisso aqui. E eu vejo Jesus lá, né, olhando para nós e fala assim, você não sabe o que você está pedindo. Não é disso que você precisa. Jesus vai além das nossas necessidades aparentes. Ele vai no mais íntimo da nossa alma. Ele vê a nossa real necessidade, né? Muitas vezes nós apresentamos como necessidade um desejo, mas o Senhor vê a nossa real necessidade. E o Senhor não veio, né, para suprir os nossos desejos simplesmente assim. Ele veio para trabalhar nas nossas necessidades de verdade. O Senhor quer agir onde ninguém pode agir. O Senhor pode ir onde ninguém pode ir. Ele quer curar a nossa alma. Jesus quer curar a sua alma. Onde nenhuma medicação pode ir, onde nenhum tratamento médico faz nenhum efeito. O Espírito Santo de Deus tem esse poder, tem esse acesso, e é essa a vontade de Deus para a sua vida. Resolver o seu principal problema. O tratamento de Deus em nós não é paliativo. O tratamento de Deus em nós não é um tratamento de conforto, não é um tratamento simplesmente superficial. Não, o Senhor quer ir no mais íntimo da nossa alma. Às vezes ele arranca a casca do machucado ali, e ele toca na ferida porque ele quer curar a sua vida completamente. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos continuar, versículos 6 a 8. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Não tem jeito de esconder nada de Jesus. É impossível. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe qual é a intenção das palavras que nós estamos dizendo. Às vezes nós estamos orando, tá, gente? Você já deve ter passado por isso. Orando uma coisa, mas querendo pedir outra. E Jesus sabe o que está no íntimo do seu coração. Falando uma coisa e sentindo outra. Falando algo e desejando outra. Não adianta, não precisamos de esconder nada de Deus, porque Ele vê o mais profundo da nossa alma e do nosso interior. Por isso, nosso relacionamento com Deus deve ser sincero. E aí Jesus fala assim, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Louvado seja o Senhor. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Que maravilha, hein? Jesus levanta e fala assim, por que vocês estão preocupados com essas coisas aí no seu coração? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Filho do Homem, era um termo também para o Filho de Deus, né? Para o Messias. Então ele diz, para que vocês saibam que eu sou enviado de Deus, o Messias. Paralítico, levanta e anda. Pega a sua maca e vai para casa. E na mesma hora, aquele homem foi curado. O que é mais difícil? Dizer a um homem, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? A resposta sincera daqueles mestres da lei deveria ser, as duas coisas são impossíveis. Essas duas coisas são impossíveis aos homens. Talvez você possa pensar assim, é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, porque ninguém vai ver mesmo se foi perdoado ou não os pecados. É uma palavra que você está dizendo ali, mas o levanta e anda tem que ter uma resposta visível para isso. Mas para os fariseus, eles iam dizer, olha, as duas coisas são impossíveis. Perdoar pecados e paralítico andar. Só Deus podia fazer essas coisas, né? E aí, Jesus mostra que Ele é Deus. Que Ele é homem, mas Ele é Deus também. E é interessante que para os mestres da lei, existia algo que eles tinham como tradição deles. Olha, antes de um paralítico ser curado, antes de alguém ser curado de uma doença impossível, ele precisa ser perdoado por Deus. Por quê? Porque na mente deles, na cultura deles, na tradição, na leitura que eles faziam da vida, se alguém tinha uma enfermidade, era fruto de pecado. Principalmente se alguém nasceu com alguma deficiência
Aquilo era fruto do pecado dos seus pais. De alguém pecou para que esse homem nascesse assim. Não foi isso que os discípulos perguntaram a Jesus quando encontraram com um cego? Falaram assim, quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus falou assim, isso aqui é para a glória de Deus, gente. Não foi ele, não foi ninguém que pecou. Então, os mestres da lei pensavam, não tem como esse homem ser curado se primeiro ele não for perdoado, porque certamente essa enfermidade é uma maldição de Deus sobre a vida dele. Então, Jesus faz as duas coisas. Perdoa o pecado daquele homem e cura aquele homem. Deixa os fariseus, os mestres da lei, sem argumento. Eles sabiam, esse Jesus é um enviado de Deus, mas eles escolheram negar a divindade do Senhor. E aquele homem então se levanta e vai para casa. Ainda antes da gente passar para outro texto, para a sequência, eu quero trazer para vocês aqui os personagens envolvidos nessa cura, né? Você vai ter aqui o paralítico. É alguém que precisa ser carregado, alguém que não tem autonomia, alguém que está enfermo, alguém que não tem força nem para levantar, que não pode se sustentar. E ele é colocado diante de Jesus. Em determinados momentos da nossa vida, você pode ser um desses, você pode ser um paralítico. Você não tem força, você não tem ânimo, você está ali sem ação, você não pode fazer nada em relação àquela situação, você não tem força nem para crer, mas você tem amigos que te levam até Jesus e te colocam até Jesus e creem para você. O texto diz que Jesus olha para aqueles homens e vê a fé que eles têm e diz, olha, paralítico, você está curado, meu filho, você está curado. Às vezes você não tem fé suficiente para crer. Você tem que estar cercado de amigos cheios de fé que vão crer por você, que vão colocar você diante de Jesus, que vão te carregar quando você não conseguir andar com as suas próprias pernas. Gente, nós precisamos nutrir amizades desse nível que nos coloque diante de Jesus, que nos carregue quando a gente não tem força, né? Às vezes nós estamos nessa situação. Às vezes nós estamos na posição dos homens, dos amigos ali do paralítico, onde nós vamos levar pessoas e colocá-las diante de Jesus. Onde nós vamos crer para pessoas que naquele momento elas não estão conseguindo crer, mas nós cremos. Elas não estão tendo força para orar, mas nós vamos orar. E muitas vezes não é orar pela pessoa simplesmente, mas é orar com aquela pessoa. Vou dizer, olha, você não está tendo força para orar, nós vamos orar com você. Nós vamos te levar, nós vamos te colocar diante de Jesus. Nós cremos. Nós vamos te amparar nesse momento. Nós vamos levar pessoas até Cristo. Nós precisamos ser essas pessoas onde a nossa vida transborda para a vida de outras pessoas e a gente não viva simplesmente para nós. A gente não viva simplesmente pensando nas nossas necessidades. Pense comigo, aqueles 4 homens diante de Jesus, certamente, eles tinham algumas necessidades. Jesus poderia fazer algo por eles, Jesus poderia operar um milagre na vida deles, mas eles não estão preocupados com a necessidade que eles têm. Eles estão levando outro diante de Jesus e dizendo, olha, vamos colocar esse aqui diante de Jesus, que ele está precisando. Eu também preciso, mas ele está precisando mais e eu vou levá-lo. Nós precisamos ser estes, né? Às vezes, negar a nossa necessidade ali por um tempo para colocar outro diante de Jesus. Nós também podemos estar na posição daquela multidão, que é empecilho para que outras pessoas cheguem até Jesus, não é? Como que eu posso impedir outras pessoas que cheguem até Jesus? Com um mau testemunho, né? Ali tinha gente abarrotada, até na porta. O paralítico não pôde entrar naquela casa, não pôde ser carregado pela porta, né? Mas os amigos dele não desistem no primeiro desafio. A gente também não pode desistir no primeiro desafio, gente. Às vezes o primeiro desafio é para testar a nossa fé. É para saber se é aquilo mesmo que nós queremos. Por exemplo, eu quero ter uma vida fervorosa em Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um cristão fervoroso, eu quero ter uma fé contagiante. E aí essa semana vai ser diferente e você acorda e já tem um desgosto. É para ver se você realmente quer aquilo. Para você realmente se dedicar e focar naquilo. Não, eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar a minha libertação, eu vou buscar ser fortalecido pelo poder de Deus, eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo e eu não vou desistir. Os amigos do paralítico não pararam no primeiro obstáculo. Eles subiram pelo telhado, abriram um buraco, desceram aquele homem. Mas às vezes a gente pode ser uma multidão que está impedindo as pessoas de chegarem até Jesus com um mau testemunho, né? Com a incredulidade, com a palavra que fere, com a palavra que desmotiva. Nós podemos estar entre os mestres da lei ali, que estão ali só para julgar a situação. Olha só que situação, né? Para julgar. Pessoal, olha, esse aqui está errado, esse aqui não merece, esse aqui está louco, né? Nós
precisamos escolher em qual lugar nós vamos estar, né? A minha oração é para que você esteja como o amigo do paralítico. Você está andando, sua vida está funcionando e você ainda está levando outros e colocando essas pessoas diante de Jesus para que elas sejam, então, tenham um encontro delas com Jesus, sejam perdoadas primeiro e depois sejam curadas. Porque Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro. Ele quer ser conhecido como aquele que veio para perdoar o nosso pecado e para salvar a nossa alma e para nos dar vida eterna. Vamos continuar aqui, versículo 13 e 14. Jesus saiu dali outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão se aproximou dele e ele começou a ensiná-los. Passou por ali Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou e seguiu Jesus. Quem é Levi? Levi também é chamado de Mateus. É isso mesmo. Né? Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus. Jesus continua chamando os seus discípulos e Jesus continua chamando pessoas improváveis. Por que que Levi ou Mateus é um improvável? Porque ele está ali na coletoria de impostos, né? Ele está ali cobrando impostos, ele é um publicano. E os publicanos, os cobradores de impostos, as pessoas que trabalhavam ali na coletoria de impostos, eram vistos como traidores do povo judeu. Eles eram vistos como pecadores do pior nível. E para o judeu não tinha salvação para um publicano, porque ele está tirando dinheiro do seu próprio povo e entregando para os romanos. E não é só isso. Eles tiravam a mais do seu próprio povo para poder ficar com a parte dos impostos para eles, e muitos se enriqueciam de forma indevida e passavam o valor que Roma pedia, mas cobrava a mais do seu próprio povo para ele se enriquecer. Ele é tido como um traidor. E Jesus passa ali, vê aquele homem e fala assim: me segue. Mas ele é um publicano. Ele é visto como um traidor. Para ele não tem nem salvação. E Jesus chama para ser um discípulo. Não existem pessoas que não podem ser salvas. Não existem pecados que não podem ser perdoados. Não existem realidades que não possam ser transformadas pelo poder do nome de Jesus. E Jesus chamou esse homem não simplesmente para ser salvo, para ser perdoado. Quer dizer, isso já é um milagre maior de todos, mas chamou ele para ser um discípulo, para seguir a Jesus, né? Não há pessoas que não podem ser transformadas. Não, Jesus chama pessoas improváveis para mostrar que o poder é dele, o milagre é ele que faz, é ele que opera em nós, né? E Jesus então chama esse Mateus que não pensa duas vezes e ele vai seguir Jesus. Ele deixa a sua fonte de renda para trás, ele deixa até mesmo o seu sonho de se enriquecer para trás. Ele rompe com o seu passado, porque não é possível ele continuar sendo um cobrador de impostos e ser um discípulo. Esses dois chamados, essas duas profissões, ser discípulo não é uma profissão, né? Mas a profissão dele não condizia com o chamado de Deus para ele. Ele deixa para trás a sua fonte de lucro. O que você está precisando de deixar para trás para seguir Jesus verdadeiramente? É uma pergunta para nós. O que é de valioso que você ainda tem se apegado, que tem impedido você de seguir a Deus de forma mais profunda, de forma completa, uma entrega total? O Levi ou Mateus, ele deixa tudo para trás, ele não pensa duas vezes e ele vai seguir Jesus. Versículo 15 e 16. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam ali muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Né? Um ponto aqui primeiro, Levi não perde tempo. Ele reúne os seus amigos na sua casa, leva Jesus e coloca todos os seus amigos diante de Jesus. Ele aqui foi como aqueles quatro, né? Aqueles quatro amigos que levaram um paralítico diante de Jesus. Mas aqui, o Mateus, ele sozinho, leva um tanto de amigo dele e coloca eles diante de Jesus dentro da sua casa. Esse é o nosso chamado, gente. Depois que Jesus nos chama, nós recebemos também o chamado de levar outros a Jesus. Você está diante de Jesus, você tem obrigação, o dever, o chamado, e você não precisa ser pastor, missionário, evangelista. Todo cristão tem que ser um evangelista, senão ele precisa ser evangelizado. É o que o pastor Hernandes diz, né?
Então, Mateus ou Levi reúne os seus contatos, ele usa os seus contatos, ele usa a sua rede de relacionamento para apresentar Jesus para essas pessoas. Olha que maravilhoso, né? Há pessoas que só você tem contato com elas. Há pessoas que eu não tenho acesso, mas você tem. Há pessoas que a sua igreja, que o seu pastor, que os seus irmãos não têm acesso a eles, mas você tem acesso e você deve levar Jesus a essas pessoas. Você precisa usar os seus relacionamentos para falar de Jesus, usar as suas redes sociais, os seus contatos para falar de Jesus. E é isso que Mateus faz. Reúne os seus amigos publicanos ali, pecadores, e Jesus senta com eles e os fariseus ficam loucos. Ele fala assim, Jesus está se contaminando. Esse realmente não é de Deus, não. Né? Ele não é de Deus. Pecados grosseiros demais. Os fariseus se achavam melhores do que os outros. Eles não sentavam à mesa com os gentios, muito menos com um publicano. Fora de cogitação. Fora de cogitação. Diante disso, Jesus então fala lá no versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas chamar pecadores. Jesus está dizendo, olha, eu vim para quem precisa de mim. Então tem gente que não precisa de Jesus? Não é isso que Jesus está falando. Todos precisam, mas nem todos reconhecem. Eu não vim para os justos. Jesus fala assim. Então tem pessoas que são justas ao ponto de não precisar de Jesus? Não. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. A questão é que tem pessoas que acham que são justas demais, que são boas o suficiente e não precisam de Jesus. Jesus não vai tratar com essas pessoas. Jesus não trata com orgulhosos. Os soberbos o Senhor conhece de longe, mas Ele dá graça aos humildes. Quem encontra com Jesus é quem reconhece que é pecador, que é publicano, que é necessitado. São esses que são alcançados por Jesus. Ele fala, o que acha que tem saúde, porque todos estão enfermos por causa do pecado, né, na verdade? Não são esses que eu busco. Eu estou vindo para curar os enfermos da alma. Né? E é esse que estou buscando. Vamos seguindo, versículo 18 a 20. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, Jesus? Por quê? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. O fato deles não verem Jesus e os seus discípulos jejuando incomodou muito a eles. Né? Os religiosos são assim, gente. Eles se incomodam com a vida dos outros. Ao invés de cuidar da sua vida, eles querem cuidar da vida de todo mundo. E eles então falaram assim, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam, Jesus? Né? Por que vocês fazem isso? E Jesus então traz um ensinamento mostrando, olha, tudo tem o seu tempo. Enquanto eu estou com eles, é festa. Mas vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar. E a palavra aqui no original, para jejum, ela também significa luto. Né? O jejum era um tempo de luto, era um tempo de humilhação. E Jesus está dizendo, olha, primeiro, cuide da vida de vocês. Segundo, tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de festejar e tem um tempo de viver em luto. E vai ter o tempo deles jejuarem. Então, não fique monitorando a vida de ninguém, não. Viva o seu tempo. Cada um viva o seu tempo. E aí Jesus também fala, versículo 21 e 22, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas. Tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Né? Você não coloca vinho novo em odres de couro velhos, porque eles já estão rígidos, eles já estão secos, eles já expandiram tudo que tinha que expandir. E se o vinho começar a fermentar ali, vai vir uma pressão e ele vai se quebrar. E você tem que colocar enquanto ele é maleável. O que Jesus está dizendo aqui para os líderes religiosos, para os fariseus e para os judeus? Ele está dizendo, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Ele também está dizendo, eu não vim
acrescentar algo ao judaísmo. Eu não vim a reformar o judaísmo. Eu não vim para ser mais um acessório na religião de vocês. Eu vim transformar tudo. Eu vim fazer tudo novo, tá? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos colocando Jesus como mais um Deus na nossa prateleira de deuses. Não é isso. E você pode dizer assim, mas eu não tenho deuses. Às vezes, a sua imagem é o seu Deus. O dinheiro é o seu Deus. Um relacionamento é o seu Deus. A sua carreira é o seu Deus. Nós somos... acho que foi Calvino que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? Jesus está dizendo, olha, eu não vim ser mais um. Eu não vim reformar o judaísmo. Eu vim inaugurar algo completamente novo. Eu vim trazer o reino de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos simplesmente mudando de religião, mudando o endereço da igreja que eu vou. É um novo nascimento, é novidade de vida, é vida nova. Jesus vai reinar soberano na minha vida. Ele não divide a sua glória com ninguém, ele não se assenta no trono com ninguém, ele tem que assumir o controle completamente. O Senhor, nosso Deus, é exclusivista. O cristianismo serve ao Deus verdadeiro e ao Deus exclusivo. Por que Deus não divide a sua glória? Porque Ele é suficiente. Você não precisa do Deus das causas impossíveis, do Deus do sol, do Deus da lua, do Deus disso, do Deus daquilo. Não, Deus, o nosso Deus, é suficiente. E Ele não quer dividir a sua glória com ninguém, Ele quer te proteger dos ídolos que vão te destruir. Então Ele está dizendo, olha, eu não vim reformar, eu não vim consertar, eu não vim fazer um remendo, eu vim fazer algo completamente novo. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, algo completamente novo. O cristianismo não é agregar algo na minha vida, é abrir mão de tudo e agora ter só Jesus, porque Jesus me basta, porque Jesus é suficiente para mim. É isso que Jesus estava falando. Vamos seguir aqui do versículo 23 ao 28 para encerrarmos o capítulo 2. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo isso? Porque não é permitido fazer isso no sábado. Mas era assim, tá, gente? Estava lá na lei. Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abitaí, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães da presença, e que apenas os sacerdotes eram permitidos comer. E o deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Né? Os discípulos estavam passando ali no sábado, estavam com fome, eles começam a colher umas espigas, e eles comem aquelas espigas, e os fariseus, sempre preocupados, sempre tomando conta da vida dos outros. Por que eles estão fazendo isso? Não é permitido fazer isso, né? Os mestres da lei transformaram o sábado em um peso. Algo que era para ser uma bênção se tornou num fardo insuportável. E sim, lá em Deuteronômio 23, 24, 25, capítulo 23, versículo 23, 24 e 25, se eu não me engano, vai dizer que sim, você podia colher as espigas e comer do pé no dia do sábado. Mas os religiosos transformam a religião em algo insuportável. Algo que era para ser uma bênção se torna um peso. E nós temos que ter cuidado com isso. Eles oprimiam o povo. A gente não deixe ser opresso. Não deixe ser oprimido pela religião. Conheça a palavra. Conheça a verdade de Deus. E não deixe que líderes que só pensam em si venham dominar a sua vida. Vamos lá para terminar. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu preciso terminar aqui. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com a mão atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observaram atentamente para ver se Jesus iria curá-lo no sábado. Olha só. Os caras estão ali, vendo alguém com a mão atrofiada, e eles querem ver se Jesus vai curar aquele homem, não para o benefício daquele homem, mas porque eles querem pegar Jesus. Olha só como é a intenção do homem mau, do homem religioso, do homem que está querendo dominar com a religião, não é? Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante, vem aqui para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio.
O sábado para eles era opressor, era um peso insuportável. Jesus ficou irado, olha só, irado. Olhou para aqueles que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendendo a mão, e ela foi restaurada. E os fariseus saíram dali e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Que loucura, hein? Que loucura. Eles estavam ali testando Jesus mesmo, né? E eles estavam ali não preocupados com a necessidade daquele homem. Eles queriam incriminar Jesus, né? A religião se tornou opressora, se tornou um conjunto de tradições muito longe do seu real motivo. Tome cuidado com isso, né? Cuidado com os extremos. Não é viver uma vida libertina, sem lei, não é isso. Mas também não é viver uma vida opressa, debaixo de uma lei insuportável, onde você não consegue nem respirar. Cuidado com as leis feitas pelos homens. Cuidado com as tradições religiosas feitas por homens. Não tem base bíblica. Ou aquela tradição, ou aquele ritual já perdeu em muito o seu real motivo. Não viva debaixo de tradições frias, vazias, longe da essência, né? Cuidado. Conheça a palavra, não através de terceiros. Conheça a palavra a partir da sua própria leitura, do seu próprio estudo, de ouvir Deus falar com você. Deus quer falar com você. Nós estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, mas Deus quer falar com você. A partir da leitura que fazemos, das explicações que damos, pegue a sua Bíblia e deixe Deus falar com você. E não viva sob um jugo opressor de tradição religiosa vazia, de tradições que vão até contra a palavra de Deus mesmo, mas faladas em nome de Deus. Seja liberto pela palavra. Viva a verdadeira religião. Religião não é problema, gente. Mas nós temos que viver a verdadeira religião, que é Cristo na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus.